Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esse pequeno vídeo, essa pequena apresentação, na qual eu vou dispensar a minha apresentação, até porque nesse momento eu sou um brasileiro apenas, como os milhões de brasileiros espalhados por esse país, na grande expectativa e esperança de dias melhores, ok? Eu tenho aqui uma grande proposta para nós brasileiros, uma proposta para realmente mudarmos o rumo desse país. Nós estamos pouquíssimos dias antes das eleições e isso é inteiramente possível, tornar a vida dos brasileiros mais prósperas ainda nessa década e com dignidade. Isso não é um milagre porque nós estamos falando de um país que já é próspero e rico. Ele é mal administrado. Nós temos hoje um Estado injusto, tirano, covarde e até mesmo criminoso. E isso se arrasta há décadas. Para mim, deixar isso um pouco mais claro, eu quero contar uma história para vocês, muito rápida. Certa vez eu assisti um filme que relatava a história de um cidadão trabalhador, né? Trabalhava num forno de padaria, uma mão de obra braçal, ainda na sujeira na época do carvão. Essa pessoa conhece uma mulher bonita, simpática, e ele imediatamente a pede em namoro, né? E ela dá um não para ele. E ele então faz uma contraproposta: você não quer me fazer feliz? Janta comigo, né? Ela fala: poxa, você me pede namoro, eu te dou um não e vou jantar com você? E ele explica: não, é que eu realmente fiquei muito encantado com você, você é uma mulher inteligente, extrovertida, simpática, e eu ficaria muito feliz se eu tivesse a sua amizade. E ela então aceitou jantar com ele. No dia do evento, o cidadão vai para casa, ele bota o seu smoking, ele pega a sua BMW e vai jantar no melhor restaurante da cidade. O brasileiro, quando escuta isso, já estão pensando aí, pergunta: aí ela aceitou? Esse não é o ponto aqui. A questão é que em países justos, com distribuição de renda justa, todo cidadão trabalhador, não importa o que ele faz profissionalmente, ele tem um bom carro, ele tem uma boa casa, ele viaja, ele se diverte, ele tem dignidade. No nosso país, conta-se nos dedos, quantos brasileiros têm essa liberdade, talvez até essa regalia nesse país, correto? Isso porque exatamente por causa de uma injustiça que nós vivemos, né? Não sei se vocês sabem, mas hoje o Estado brasileiro consome 80% da receita desse país para bancar mordomias de políticos, uma vida realmente faraônica, totalmente longe da realidade dos brasileiros, miseráveis que muitas vezes passam fome dentro da sua casa, come uma refeição, não sabe se vai ter a outra. Essa é a situação da maioria dos brasileiros, né? E ficamos sabendo, é uma notícia muito triste, que o Brasil agora ele está liderando a fome no mundo. Isso é simplesmente vergonhoso, ok? Então nós temos aqui uma proposta para apresentar para vocês, para ainda nessa década mudarmos totalmente o rumo desse país, darmos uma guinada. Isso depende de nós, está nas nossas mãos nessas eleições. Pelo amor de Deus, gente, vamos prestar atenção, vamos pensar, vamos agir, vamos nos unir. Nós estamos divididos com uma ira, com um ódio aí entre um candidato e outro. Uma nação dividida não subsiste, nós temos que acabar com isso. É hora de dar uma mudada nesse país. Pois muito bem, de repente nós, por estarmos enojados, cansados da velha política, nós temos nos afastado desse meio, né? E embora não é o correto, isso é a pior coisa que nós fizemos, mas o que acontece? Algumas pessoas não fizeram isso, estão empenhadas procurando uma solução. É até aceitável que você esteja, né, afastado de tudo isso, mas não é o correto. O correto é nós nos aproximarmos, conversarmos, dialogarmos e ver o que tem de novo aí, tá? E há 7 anos atrás aconteceu uma coisa fantástica no cenário político e muitos brasileiros não sabem disso, ok? Um grupo de pessoas, cidadãos como eu e você, estavam se reunindo, conversando, discutindo, dando ideias do que fazer para melhorar esse país, para tirar esse país dessa situação. E então o grupo foi crescendo, se desenvolvendo, até que chegaram à conclusão de que não poderia se fazer nada por esse país, a não ser que se envolvesse em política, né? Veio um completo desânimo, por quê? Porque a política é nojenta, é repulsiva, várias pessoas de bem já tentaram entrar na política e não conseguem. Há um sistema, um esquema que impede que pessoas inteligentes, independentes e até mesmo ricas, tá, entrem na política. Eles querem pessoas que se adequam a essa situação. É por isso que esse país não saiu do lugar onde está até hoje. Observe todas as campanhas e as mesmas promessas, aquelas coisas ridículas, vai dar absorvente, vai dar transporte, vai dar não sei o quê. Enquanto ficarem dando essas misérias para nós, dado a miséria que nós estamos, né? Isso para nós é grande coisa, ó, ele vai dar transporte, vai cuidar dos bichinhos, dos animais, né? Gente, pelo amor de Deus, isso é falácia. Isso é campanha de pessoas, talvez já vítima como eu e você, de um sistema falido político, tá? Que não tem ideia, não tem capacidade ou não tem coragem de bater de frente
com aquilo que realmente massacra a sociedade brasileira. Ok? Pois bem, esse partido, então, ele é que se tornou um partido, resolveram, né, fundar um partido. Já tinham chegado até ali, né? E esse partido, então, foi fundado sem nenhum tipo de apoio de sindicato, de político, de nada, apenas como cidadãos, como eu e você, certo? E, finalmente, no dia 15 de setembro de 2015, esse partido foi fundado e reconhecido. Ele trouxe algumas inovações, coisas fantásticas. Eu até digo que quando nós brasileiros entendemos, né, o que esse partido trouxe, os demais partidos vão ter que ser iguais ou melhores para se manter, senão vão cair fora. Porque nós vamos aplaudir as posturas, os princípios estabelecidos desse partido. Primeiro deles, o partido não põe a mão em dinheiro público. De onde vem então o sustento do partido? Vem da minha filiação. Cada afiliado paga R$ 30, né, para se filiar ao partido. A troca de que eu vou pagar R$ 30 para me filiar num partido? Se eu acreditar que o trabalho é sério, eu pago com o maior gosto, cheio de esperança. E é o que acontece com milhares de filiados hoje nesse país, ok? Com isso, o partido trouxe para a política o princípio da iniciativa privada. Ou seja, eu como cliente sou um pequeno empresário, tá? Tenho um pequeno negócio, eu tenho que atender bem o meu cliente, ser correto com ele, transparente, educado para com ele, para mantê-lo na minha porta como cliente e manter o meu negócio aberto. Se eu pisar na bola com ele, eu perco o meu cliente, certo? E fecho a minha porta. Não é assim que acontece com os políticos. Aliás, nós temos mais de 35 partidos mantidos pelo dinheiro público. Todo partido, por menor que seja, ele bota a mão numa grana mensalmente que você não queira saber. Tornou-se um negócio muito lucrativo abrir um partido do Brasil. São mais de 30 partidos, acho que 36 se eu não estou enganado. E qual a representatividade que nós temos? Nenhuma. Não se iludam, nenhuma. Porque se nós tivéssemos, a situação do brasileiro era outra, totalmente diferente da que aí está. Segunda coisa que esse partido fez de maneira tremenda, inovadora, trouxe para a política processo seletivo. Gente, isso nunca aconteceu na história política. Qualquer pessoa hoje se candidata dizendo que mas é democracia, eu tenho direito. Tá, toda empresa, quando tem uma vaga, ela comunica à sociedade e fala, tragam seus currículos. Quem contrata tem o direito de estabelecer os critérios e as exigências para escolher aqueles que vão representar a sua empresa profissionalmente e fazê-la crescer, certo? Então, por mais que alguns podem rejeitar isso, eu digo, infelizmente tem que ser assim, principalmente nós brasileiros, porque o Estado, ele é um contratador, como se fosse uma empresa que está contratando, ela tem o direito de ter os melhores, até porque nós precisamos do melhor desempenho, né? De todos esses profissionais, ok? Então, deve ser assim. Eu lembro até de uma pessoa que se inscreveu no processo seletivo e ele foi reprovado. Ele veio a público e disse, gente, olha, eu me inscrevi no processo seletivo do novo e eu fui reprovado. Eu estou contente porque eu, com isso, sei que tem gente melhor do que eu lá para me representar no meu estado, no meu país. Essa é a postura correta. Parabéns. Se eu achasse esse vídeo, eu até pôr o link aqui para que vocês pudessem conferir isso, ok? Então, gente, esse é um partido hoje que tem uma estrutura partidária, o primeiro partido com suporte ao mandatário. Quando você vota num candidato novo, você não vota numa pessoa, você vota numa ideia, num plano, você vota numa equipe partidária, porque o Novo é o único partido que tem lá seu escritório, sua infraestrutura 365 dias por ano. Não é aqueles partidos que abrem um comitê de política aí por 15 dias, aí depois fecha, você não sabe para onde foi. Já levou o nosso voto, não quer mais nada, agora só daqui a 4 anos. Gente, vamos acordar, vamos parar com isso. Não há nenhum outro partido que pode realmente trazer esse país para o lugar onde ele está. Lula e Bolsonaro não podem fazer nada por esse país. Fizeram alguma coisa? Fizeram, não vamos negar isso, mas o Brasil é maior do que isso. E eles não têm massa crítica, inteligência, capacidade, experiência para nos tirar dessa situação, correto? Eu acredito, né, que todo candidato, né, ele tem que ter liberdade. Há pouco tempo, Vinícius Poit, candidato a governo do estado de São Paulo, veio a público numa propaganda e disse, eu sou o único candidato que tem liberdade de governar. Eu não sei se todos entenderam o que significa isso, tá? Porque o que acontece, nos partidos políticos por aí, quando você vota em um candidato, prefeito, governador, presidente, você vota num combo. Sabe, vem uma equipe junta pré-estabelecida que necessariamente não tem nada a ver com profissionalismo e competência, tem a ver com conchavo, com ajuda aqui, ajuda ali, não sei o que, tal, certo? E o que acontece? Esse mandato fica comprometido. É por isso que de vez em quando você vê pessoas aí que de repente aparecem para um governo que você não sabe quem é, não sabe de onde veio, né? E é por causa disso, correto?
Então, eu creio que um candidato, quando ele é eleito, principalmente quando ele é do executivo, ele tem que atuar como um técnico da seleção brasileira. Ele tem o direito, o dever de escolher os melhores, montar uma equipe, tá, e ir em direção à taça. E isso só pode ser feito quando você tem liberdade, quando o partido te dá liberdade para esse trabalho excelente, ok? E só o Partido Novo pode fazer isso, ok? O Partido Novo, há pouco tempo, né, na sua primeira eleição, ele era muito desconhecido, mas hoje o Partido Novo já tem os melhores prefeitos são do Novo. O melhor governador de Minas é do Novo. Os melhores parlamentares premiados, reconhecidos, todos eles econômicos, por quê? Porque o partido exige, acho que 70% de corte, né, na verba de gabinete e 50% na assessoria, ou vice-versa. O primeiro vereador em São Paulo, em 6 meses, economizou R$700 mil. Então você imagine a farra que não se faz com dinheiro público a nível nacional. Então, gente, isso é uma coisa séria e urgente, está nas nossas mãos mudar esse país e colocá-lo no caminho do crescimento, do desenvolvimento, da dignidade e fazer com que os brasileiros ainda nessa década tenham prosperidade, dignidade, que o nosso orgulho, a nossa esperança venha novamente à tona. Nós estamos sendo tratados no princípio de Roma, né? Que é pão e circo, dá pão e circo para o povo, né? É o Corinthians, é o Palmeiras, é não sei o quê, é Lula, é Bolsonaro, a gente fica brigando por essas coisas bestas, enquanto o nosso futuro está aí, ó, ao léu, sendo explorado. Né? Como eu já disse, esse Estado ele é covarde, cruel e assassino. Não mata apenas biologicamente, mata também esperança, mata sonho, mata futuro. Gente, até quando nós vamos tolerar isso, gente? Pelo amor de Deus. É hora de nós acordarmos e darmos um fim nessa situação. Tá? Sem contar, gente, que essa situação de miséria dos brasileiros está comprometendo a educação, a produção de homens e mulheres capazes, com dignidades, inteligentes, certo? Para construir e alavancar esse país. É ridículo uma mãe ter que sair, deixar o seu filho com terceiros para ir trabalhar, para complementar a renda do lar. Gente, isso é uma vergonha. Nós brasileiros não precisamos de esmola do Estado. Nós precisamos que o Estado simplesmente deixe de interferir na relação patrão-empregado, nos nossos impostos absurdos. Mais de 70% no imposto de energia elétrica, uma gasolina ao preço que está, um gás ao preço que está. Esses itens simplesmente são os fatores básicos para o crescimento e desenvolvimento de um país. Gente, nós estamos sendo assolados, roubados de forma cruel. Nós temos que destruir esse Estado e reconstruí-lo novamente, dentro de salários e condições que atendam à nossa necessidade e possa permitir o país investir e crescer. O Estado também precisa aprender a diferença entre educação e ensino. Ensino é do Estado, educação é família. Eu estou desenvolvendo um projeto sobre isso, estou escrevendo um livro sobre essa questão, um projeto que está pronto para ser colocado em prática, então eu falo com isso com uma certa propriedade, um conhecimento de causa, ok? Nós estamos totalmente, hoje, as famílias brasileiras estão despreparadas para educar os seus filhos de maneira que produza pessoas inteligentes, pessoas coerentes, respeitadoras, empreendedoras, focadas, disciplinadas, determinadas a vencer. Nós estamos produzindo uma geração fraca. Há empresas que contratam funcionários devidamente certificados, o serviço não anda. Por quê? Há uma empresa, inclusive, que presta serviço para a equipe de funcionários e eles dizem o seguinte, quando vão fazer o trabalho deles, que vão fazer aquilo que pai e mãe deveriam ter feito e não fez. Eu estou chegando aos 15 minutos, vou ter que parar. Então, gente, isso é muito sério. Qual é a proposta aqui, então? É que nós abandonemos Lula, Bolsonaro e todos e produzamos uma avalanche de votos para o novo, correto? Isso nós precisamos fazer para tirar o país dessa situação. Se Lula ganhar, esquece. Se Bolsonaro ganhar, esquece. Eles não vão levar esse país para onde estão, certo? E sem contar a briga, a guerra que pode surgir com tudo isso, tá? Vamos ser simples e práticos. É do novo, fica tranquilo. Olha aí qual é o seu candidato do seu estado, né? A governo, você pode votar aí, né? Em São Paulo, Vinícius Poit. Se você é aqui de Campinas, nós temos aí a Cris Oliveira, uma mulher fantástica. Olha ali a linha de trabalho dessa mulher, né? A Adriana Ventura, deputada federal, Melão. Ser prático, olha lá, é do novo, fique tranquilo, vote. E que Deus nos abençoe. Vou parar por aqui, já são 14 minutos e 15. Tinha muito mais coisa para dizer. Talvez eu grave mais vídeos suplementares a esse, tá bom? Para dar continuidade a isso. Mas no momento, essa é a proposta. É nós realmente votarmos com o coração. Ver quem realmente merece o nosso voto e sermos práticos, ok? Eu vou ficar por aqui porque o tempo está me limitando. Que Deus nos abençoe, que realmente nós possamos ter esperança de realmente mudar esse país e colocá-lo no lugar onde ele realmente merece. E que a gente realmente possa ter essa coragem, essa atitude e mudar o rumo e abandonar essa velha política, certo?
acabar com essa politicagem barata que nós temos até hoje. Deus nos abençoe.